Boa noite, arteiros e arteiras. Eu sou a Raquel, aqui da Arteira, e eu estou aqui para ensinar vocês a pintarem peças impecáveis, com um acabamento perfeito, para que assim vocês consigam dobrar ou até triplicar o valor das suas peças. Boa noite a todos. Estamos chegando no final do ano. E é um momento de reflexão de tudo que a gente já fez durante esse ano. Eu e a Leti assumimos essa posição que nos trouxe até aqui, de querer ensinar, de querer divulgar o nosso trabalho. E é isso que a gente fez durante todo o ano, às vezes não tão perfeito quanto a gente gostaria, mas sempre buscando melhorar. Então, chega essa época do ano que a gente começa a pensar nas coisas que a gente fez, e eu quero convidar vocês a pensarem também nas coisas que vocês fizeram. O que vocês fizeram para melhorar o seu trabalho, para vender mais, para ter peças mais atrativas. Tudo isso são coisas que nós temos que pensar nessa época do ano. Nós estamos sempre aqui disponíveis para quem tiver dúvidas, porque além de divulgar o nosso trabalho, o nosso grande objetivo é ajudar as pessoas, para que as pessoas também possam melhorar no seu trabalho, ganhar mais, viver melhor. É isso que a gente busca aqui, certo? Então, hoje eu estou sozinha, então a Leti teve um compromisso, então agora nós vamos ser eu com vocês só hoje. Então, se eu me atrapalhar aqui um pouquinho, eu tentei pegar tudo, ver se estava tudo aqui na mesa, porque nós estamos trabalhando bastante e a gente está aqui para melhorar. Nós também estamos sempre buscando melhorar, então eu quero convidar vocês para fazer essa reflexão do que vocês fizeram esse ano para melhorar no seu trabalho, certo? Nós temos o nosso canal no YouTube, então se você está chegando aqui agora, se você não nos conhece, tem muito trabalho postado lá, tem nas nossas páginas também, tanto do Face quanto do Instagram. Eu não enxergo muito bem por causa da luz, então o que eu conseguir ler eu vou lendo, e depois, se eu não conseguir ler na hora, eu vou ler depois, certo? Então, assim, ó, eu sou uma pessoa muito prática no meu trabalho, então eu vou desenvolvendo as minhas técnicas, eu vou achando a melhor maneira de fazer, que eu melhor me adapto, e depois eu uso aquilo como regra. Então, eu fiz com vocês, essa semana, nós usamos o carimbo DVA, eu mostrei como eu uso, cada um usa de uma maneira, mas nós sempre buscamos ensinar a maneira mais prática, mais fácil, mais rápida. Sempre pintando dentro, pintando embaixo. Eu já passei verniz, agora está pronta. Olha como os carimbos são lindos, fica igual uma pintura. E você pode usar em várias peças que você tenha. Boa noite. Gostaram dessa? Ficou linda, né? A gente sempre planeja ter muitas peças para vender nessa época e às vezes faltam opções. Sempre faltam opções, na verdade, e a gente acabou vendendo os porta-joias e eu fiquei quase sem nada. Então, eu gosto de ter vários tamanhos, eu gosto de ter tamanhos menores e tamanhos mais, com mais espaço, mais lugar, que se torna uma peça mais cara. Então, eu busco sempre ter várias peças para a mesma finalidade, mas maiores, menores, mais caras e mais baratas. Isso ajuda bastante a vender também. Então, como nós estamos quase com nada de porta-joias, eu resolvi fazer mais um porta-joias aqui com vocês hoje.
eu vou fazer esse aqui, que é de um formato diferente daquele ali. Aquele ali são 4 lugares, esse aqui são 6 lugares. Então, eu pensei em usar um guardanapo novo, porque chegaram alguns guardanapos e chegaram pincéis também. Então, a gente sempre pede muitos modelos de guardanapo, mas eles mandam os que eles têm no estoque. Então, às vezes tem no catálogo e não tem mais no estoque e acabam vindo poucas opções de guardanapos diferentes. Então, hoje eu vou usar esse aqui, que eu amei, achei lindo, não só para caixas, como também para africanas, para peças de gesso. Adorei, achei maravilhoso. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, eu vou baixar aqui. Deixa eu arrumar aqui, que a minha ajudante hoje falhou. Eu tô tentando fazer minhas alunas fazerem o serviço voluntário, mas tá bem difícil. Assim, ó, eu falei essa semana, eu mostrei aqui o nosso porta-joias. Esse porta-joias eu fiz com o carimbo de EVA. Então, hoje eu vou mostrar a diferença de como eu uso o carimbo de EVA e o carimbo de madeira, tá? Esse suporte aqui é madeira. Então, ele não é flexível, os relevos são menores do que esse. Esse carimbo é de uma qualidade melhor, no meu ponto de vista, mas como esse aqui eram os mais antigos que a gente comprava. Mas como eu gosto muito dos modelos que eu tenho, e a gente nunca tem todos, então eu uso os 2 carimbos. O de EVA, que é melhor, e o de madeira. Então, assim, eu vou mostrar como que eu uso o carimbo de madeira, que eu uso de uma forma diferente do carimbo de EVA. O carimbo de EVA, eu mostrei essa semana numa aula, a gente põe a tinta no rolinho e põe a tinta no carimbo com o rolinho. Só que como esse carimbo é de uma qualidade melhor, ele tem o relevo mais saliente do que esses aqui que eu tenho de madeira. Esse aqui eu aplico a tinta aqui de uma forma diferente para não ficar lambuzado e nem para sair coisas fora do que... Aqui, vou baixar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Então, antes eu vou dar uma comentada aqui na cor que eu escolhi. Eu gosto sempre de pintar os meus porta-joias dentro com cores que eu tenha alguma referência no lado de fora da caixa. Como esse papel é um estampado muito colorido, muito alegre, eu fiz a caixa num tom neutro de areia e dentro eu usei o canela, que é a cor predominante aqui no meu guardanapo. Mas eu poderia usar também o verde, o amarelo, preto, várias dessas cores, todas as cores que tem aqui no meu guardanapo, eu poderia usar aqui na caixa, na parte de dentro. Todas elas ficariam bonitas também. Mas eu quero que prevaleça o vermelho, então eu pintei a minha caixa aqui dentro com a cor canela, tá? Falando isso, eu vou mostrar agora como que eu uso o meu carimbo de madeira. Eu vou colocar tinta, eu vou usar. Como eu quero que o meu guardanapo seja a coisa que mais apareça nessa peça, o resto que eu vou trabalhar aqui é tudo muito neutro. Então, eu vou usar um Spice, que é essa corzinha bege, que eu uso muito também essa cor. E eu vou botar no meu rolinho. Acho que dá pra ver, né? E eu vou usar essa bandejinha aqui de isopor. Então, eu vou passar a tinta aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho.
Eu vou passar aqui no meu isopor com o rolinho para ficar mais suave e mais regular. Porque se eu passar aqui no isopor com o pincel, às vezes ficam algumas partes com mais tinta e isso faz com que às vezes não fique tão bonito o carimbo. Então eu coloco ele aqui. Como o isopor é mais molinho, esse é um carimbo é tipo um craquelê, e a gente aperta assim. Ó, é um carimbinho bem delicado, tipo um craquelezinho só. Esse é um carimbo antigo que eu tenho. E como o papel é bem estampado, eu escolhi ele por ele ser um carimbo bem discreto. É só para dar um toquezinho aqui na nossa caixa. Esse carimbo é mais difícil de usar porque ele não é flexível. Então a gente tem que ter mais cuidado para não ficar falhado. É só apertar bem e tira. Eu vou carregando aqui. Eu já testei de tudo, botar com pincel, botar no azulejo. E a melhor forma que eu achei foi assim no isopor. Eu sempre vou repondo aqui a tinta para não ficar falhado. Boa noite, Vera. Sempre vale a pena a gente ter esse tipo de material, stencil, carimbos. Então, quando a gente enxerga coisas diferentes, a gente compra e guarda. Esse carimbo é muito antigo. Eu tenho ele, eu acho que mais de 10 anos. E eu continuo usando e ele continua bom. Claro que agora, quando tem lançamentos, a gente gosta de experimentar materiais novos. Então, eu tenho vários DVA também. Eu sou uma mulher de fases, porque eu quando começo a usar uma coisa, eu me animo. E daí eu vou usando em tudo. E vou repetindo, vou mudando a cor, o papel e usando a mesma técnica. Porque as técnicas são assim, quanto mais a gente pratica a mesma técnica, melhor ela fica. Então, a gente sempre tem que... Eu sempre indico a minhas alunas, tanto online como presencial. Sempre que eu aprendo uma técnica nova, eu faço mais de uma vez, seguida. Porque na primeira vez, às vezes, a gente não atinge o resultado que a gente imaginava. Só que aí a gente já vê os erros que a gente cometeu e o que pode melhorar. E a gente fazendo imediatamente, a gente grava aquilo e depois já fica uma coisa natural. A sombra é assim, o xadrez é assim. Quanto mais a gente pratica, melhor vai ficando. Eu sempre digo também, vocês não precisam fazer imediatamente, mas assistam, observem e depois, com calma, vocês podem ir fazendo. Assim, eu aprendo muito olhando. Só olhando, observando, a gente já consegue fazer muita coisa diferente. Inclusive as cores. Quando você vê uma coisa que é muito bonita, aquele tom, observe por que a pessoa escolheu aquela cor, quais são as referências, se é o papel, se é o tema, também pode ser. Esse craquelê, eu uso ele como um fundo mais neutro
Eu poderia ter feito aqui com o de palavras, de tipo letrinhas, também fica bonito. Tá, vou tirar aqui. E agora eu já vou fazer a sombra aqui. Já vamos deixar pronta essa parte. E daí nós vamos para o guardanapo. Deixa eu só dar mais uma secadinha. Nunca é demais nós repetirmos aqui a sombra. Que é uma coisa que eu sei que incomoda muitas pessoas. Às vezes é só o medo de tentar. Se você seguir os passos bem certinho, não tem como dar errado. Então, eu vou usar aqui o meu pincel chanfrado. Esse aqui é o da Keramic, número 16. Eu uso o mesmo tamanho de pincel, eu sempre falo isso. Então, eu uso aqui um potinho de água. Ó. Hidrata bem o pincel, deixa a água entrar. Tira o excesso no papel toalha. Quando eu falo excesso, é o excesso, não é toda a água. Não precisa botar dos dois lados para tirar a água. Só dá uma encostada, coloco na tinta a ponta, espalha, espalha, sem subir, para não sujar todo o pincel. Encosta. Pode ir colocando a tinta da maneira que você achar mais prático e depois do final dá uma espichadinha. Olha como já fica diferente aqui daqui, com sombra e sem. Sem fica uma pintura chapada, lisa, assim, sem graça. Então, tira o excesso no papel, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Vou fazer desse lado aqui. E agora eu vou secar. Sempre tem que secar bem, porque quando eu vou fazer a sombra no sentido inverso, se essa sombra que eu fiz não estiver seca, eu vou tirar ela com o pincel molhado quando eu passar do sentido oposto. Lava bem, tira o excesso, põe a pontinha, ó, gira o pincel, espalha, espalha, encosta. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Pronta a nossa tampa. Agora nós vamos passar para o detalhe que eu vou fazer aqui na caixa. Corações, tô vendo corações. Então, assim, eu vou usar essa plaquinha aqui em cima, em relevo, com o nosso guardanapo. Então, eu passei um fundinho aqui, uma mãozinha só de tinta, de palha, e agora eu já vou aplicar a cola aqui. Cola branca. Eu uso a Cascorês. Geralmente eu pego um pincel mais velho para aplicar a cola, porque às vezes depois na hora de lavar fica um pouquinho de cola e ele começa a ficar meio durinho, espetadinho. Então eu vou passar a cola aqui.
Ó, passo como se fosse uma tinta mesmo. Não precisa ficar muito grossa, tem que cuidar só para não ficar acumulado. Agora eu vou secar bem. Deixa eu ligar aqui o meu ferro. Tô cheia de extensões aqui para ligar tanta coisa que a gente precisa. Boa noite. Vou passar mais uma de mão. Ai, sujei meu pincel. Deixa eu pegar mais outro aqui. Eu passo 2 de mãos para garantir que tenha passado em tudo, tá? E para fixar melhor o nosso guardanapo. Eu já fiz várias aulas sobre como aplicar o guardanapo, mas como as pessoas às vezes estão chegando agora, ainda não sabem, assim, ó. Como eu falei que eu tenho técnicas para usar o carimbo de EVA, carimbo de madeira, eu tenho também para colar os guardanapos. Então eu tenho uma forma de colar se eu vou usar o guardanapo inteiro e eu tenho outra forma de usar se for o guardanapo recortado. Cada um tem o seu jeitinho de ser usado. Agora eu vou secar bem aqui. Tem que estar bem sequinho. Tá ainda um pouquinho grudentinho, mas para evitar de ficar fazendo barulho aí, eu vou usar assim, porque eu já tenho prática. Então, assim, os guardanapos vêm sempre com 2 papéis. Às vezes a gente tira um por vez. Às vezes, quando a gente puxa, já sai aqui inteiro. Esse aqui já saiu os 2. E tem que sempre tirar os 2, tá? Já vou tirar tudo. E agora eu vou usar a pontinha aqui, que eu quero que pegue as minhas flores vermelhas. Ó, coloca em cima, bem tranquilo, sem se estressar, porque o guardanapo vai enrugar. Coloco em cima do guardanapo aquele papelzinho de trás, que eu retirei, para evitar que suje. E agora eu vou passar o ferro. Todo mundo que aprende essa técnica adora, nunca mais usa de outra forma. Porque ele fica impecável, o nosso guardanapo aqui fica lindo. Ó, fica bem lisinho. Então é assim, ó. A gente usa o guardanapo, o ferro quente aqui para fixar o nosso guardanapo, tá? Então, primeiro passo é esse. Passa 2 mãos de cola, seca bem entre uma mão e outra. E depois passa o ferro de passar roupa, ó. Ele fica bem lisinho. Então, deixa eu botar aqui. Eu vou botar aqui só pra mim apoiar aqui o meu, a minha plaquinha. Então, eu uso também lixa de manicure, a lixa grande de lixar o pé mesmo. A gente compra na farmácia pra tirar essa partezinha, ó. Esse excesso que sobra, tudo eu uso essa lixa.
traz aqui que fica mais fácil. Deixa a peça assim saindo pra fora da mesa um pouquinho, que fica bem mais fácil e mais rápido de fazer esse acabamento, tá? A nossa plaquinha está com o guardanapo colado, não ficou nenhum enrugadinho, ficou bem lisinho. Então, o que a gente faz agora para finalizar essa parte? Eu vou agora pegar de novo o meu pincel aqui para cola. Vou botar mais um pouquinho aqui de cola branca. Vou molhar bem essa cola com água. Fazer uma cola bem aguadinha. Que agora a gente vai terminar de fixar o nosso guardanapo aqui. Nunca mais vai sair, não vai ficar erguendo as pontinhas. E principalmente não vai ficar enrugado. Então, eu pego um paninho. Eu já deixo ele úmido. Molho aqui na minha aguinha, torço ele, tá? E deixo ele aqui esperando. Então, a primeira parte do ferro é para fixar o guardanapo na peça sem ficar enrugado. E agora, para terminar essa fixação, eu vou passar a cola aguadinha. Ó, pode passar bem tranquila, que ele não sai. E agora, com esse paninho de malha, eu vou apertando. Dou uma viradinha aqui. Está pronto, agora é só secar e depois aplicar o verniz acrílico fosco que a gente usa com o pincel. Então, eu vou secar e essa parte também já vai estar pronta. Com cuidado para não passar a mão na hora de verificar se está seco. Depois que eu descobri isso, a minha vida mudou. Espero que mude a de vocês também. Não sei se dá pra ver, olha, fica bem lisinho, parece até um tecido. Fica muito bonito, fica muito fácil de fazer e rápido. Que a gente tem que ser práticas e rápidas também na hora de executar as técnicas. Então, eu só vou tirar essa lajotinha suja daqui. Nós vamos terminar de fazer a sombra na parte de baixo da caixa. Daí amanhã é só passar o verniz e eu já posso vendê-la. Eu não vou fazer o carimbo aqui para não ficar muito forte, tudo muito vivo. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer uma peça que você usa muitas opções. Se você estampa embaixo, deixa em cima mais light, sem muita informação. Porque às vezes daí o cliente olha para a peça e não sabe o que olha primeiro. Então, como eu já tenho aqui vermelho, floral e craquelê, mesmo que o meu craquelê seja um craquelê numa cor muito discreta, a gente não precisa fazer em tudo. Então, molha o pincel, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Quando encosta aqui no papel, tem que ficar um degradê que termine em 0. Não pode terminar com tinta. Se você botar aqui e terminar o tamanho do pincel com tinta, faz o processo de novo.
fica outra coisa com a sombra. Esse pincel de sombra dura bastante, então ele não é um pincel caro. Vale a pena investir num pincel desses, não é caro. Esse pincel é da Ceramic, foi o que eu mais gostei de usar, porque ele não é nem tão mole e nem tão firme, ele é médio. Então, eu gosto muito desse pincel, deixa eu falar aqui pra vocês. Não tô ganhando nada, viu? É só porque eu uso mesmo. Esse é o pincel série 331, número 16. Eu uso 14 também, que também é bom. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Ó, outro erro que as pessoas cometem quando vão fazer a sombra, por medo, erguem assim quando elas vão aplicar aqui, elas erguem a bundinha do pincel. Ele tem que estar todo sentadinho na peça. Ó, encosta todo e puxa. Porque mesmo os pelinhos que não tem tinta vão ajudar a fazer esse degradê, tá? Então, lava, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. O degradê das cores também eu uso para escolher a cor que eu vou fazer a sombra. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Quando você encosta no papel ali, você já sente a quantia de água que tem no pincel. Se sentir que tá bem molhado, como eu senti agora, eu não preciso fazer todo o processo de novo. Eu só recarreguei com um pouquinho de tinta e já segui adiante aqui. Sempre dá uma pincelada inteira. Lava, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Agora só falta aqui na frente e depois nós já vamos colocar a nossa plaquinha ali. Sempre tem que ter o papelzinho seco, porque senão quando a gente encosta ele, se ele já está encharcado, ele não absorve a água e o nosso pincel fica muito molhado, tá? Encosta. Se você seguir os passos, não tem como dar errado. Tá? Tá pronta a nossa caixa. Agora eu vou secar pra vocês verem como ela vai ficar. Ó, depois se precisa te dar um retoque aqui nas bordas, embaixo, tudo a gente observa antes de finalizar, antes de passar o verniz. Aqui tá pronto. Agora eu só vou fazer mais uma coisa aqui na nossa plaquinha, que já está pronta. Eu vou usar aqui o Raw Ambert, que é esse marrom bem escuro, e vou fazer também uma sombrinha aqui na nossa plaquinha. Então eu vou usar um pituá seco. Sempre tem que estar bem seca, tanto o pincel como aqui a lajota, onde a gente vai sujar o nosso pincel. Pode bater com força, ó, esfregar bem para ele pegar em todos os pelos. Tira o excesso sempre no papel antes de colocar na peça. Você pode dizer, ah, o guardanapo é escuro, não aparece. Olha como aparece. A diferença daqui pra cá, onde não tem sombra. Então, sempre eu gosto de fazer sombra. Nos papéis de scrap também eu faço.
dessa mesma forma. Recarrega um pouquinho quando tá acabando. Ó, quando você vai colocar o pincel aqui na peça, sempre vai de leve. Caso tenha muita tinta, você pode tirar mais um pouquinho. Essa forma que eu fiz aqui é bom porque também, não com esse papel, esse guardanapo, mas se fosse um outro, fica muito mais fácil para fazer um acabamento com uma fita. Então, a gente cola primeiro a fita aqui embaixo, passa aqui e daí o acabamento aqui do lado da peça fica muito melhor. Então, agora aqui, ver o lado. E eu vou colar aqui a nossa plaquinha. Sempre é a Leti que faz isso. Eu, às vezes, acho que na hora de colar, às vezes eu não sou assim tão 100% como a Leti é. Então, para evitar problemas, eu vou usar a régua. Então, vou botar assim com a flor para cima. Mais ou menos a olho a gente coloca, centraliza, mas sempre confere medindo. Um pouquinho mais pra cá. 3,9, 3,9, 2,4. 2,4, bem certinho. Então, agora é só dar uma marcadinha. Deixa eu achar a minha lapiseira. Eu vou marcar aqui os cantinhos, o de cima. Eu vou riscar bem aqui em volta, porque depois ainda eu vou colocar aqui um acabamento. Caso contrário, tem que ter cuidado na hora de riscar para não ficar marcado. Eu vou usar aqui a colinha rápida. Tem que cuidar para não colocar muito, para não vazar quando a gente coloca. Então, acerto bem aqui as pontinhas e pressiono um pouquinho. Tá? Então, essa peça está praticamente pronta. Depois, amanhã, eu ainda vou colocar aqui um cordãozinho. Mas eu tenho um cru mais bonito ali. Esse aqui é de seda, mas eu tenho um ali de algodão que vai ficar mais bonito. Eu só não encontrei ele. Então, eu vou colocar aqui. E depois ainda, se você quiser colocar aqui embaixo também, para dar um acabamento, pode colocar. Gostaram? Então, antes de colocar esse tipo de acessório, a gente tem que passar o verniz. Eu vou usar o verniz acrílico fosco. Deixa eu erguer aqui. Gostaram, meninas? Me contem como é que eu me fui sozinha, sem a Leti. Fica uma caixa simples, mas fica uma caixa chique, tá? A cor dentro ajuda bastante, fica bem bonito, bem bacana. Então, hoje eu ensinei coisas importantes, vamos relembrar aqui. Eu mostrei como usar o carimbo de madeira e outro dia eu mostrei como usar o carimbo de EVA. Todos eles
tem um jeitinho de usar. Então, o guardanapo inteiro, o guardanapo recortado, tudo isso tem nas nossas aulas. Se você ainda não viu, corre lá, dá uma olhada. Ou no canal do YouTube ou nas nossas páginas sociais, no Instagram e no Face. Então, para quem está chegando agora, no começo da live eu falei sobre as expectativas para o ano. Se vocês alcançaram, se vocês estão já pensando nas metas para o próximo ano. Então, se vocês têm alguma coisa para nos contar, coloquem aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. E vamos, no ano que vem, fazer muitas coisas lindas também. Eu não enxergo os comentários, mas depois eu vou ler. Eu quero agradecer a todos a presença. E eu quero dizer que todos que estão chegando também são muito bem-vindos. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos chamar. Dentro do possível, a gente ajuda todo mundo, certo? Nós temos que parar com aquela história que artesanato é uma coisa simples, é uma coisinha brega, dá para fazer de qualquer jeito. Eu não suporto mais ouvir isso. Eu quero formar artesãs de sucesso, que ganhem bem e que vendam as suas peças por um valor justo, certo? Eu tô vendendo muito bem aqui na minha loja, graças a Deus. Tô muito feliz com o resultado. A gente sente um pouquinho, às vezes, por não ter tudo que a gente gostaria. E a gente pinta muito, assim, o tempo todo, o dia inteiro. E mesmo assim, a gente não consegue ter tudo sempre. Então, nos momentos de baixa das vendas, às vezes tem períodos do ano que as coisas são mais calmas, a gente tem que aproveitar para produzir. Nunca a gente deixa de vender. Às vezes algumas peças demoram mais do que outras para sair, mas todas vendem. Então, vamos lá, mãos à obra. Coloquem aí nos comentários, depois eu vou ler e daí eu respondo a todos, certo? Muito obrigado pela presença. Hoje a aulinha foi rápida, porque a Leti não tá aqui me atrapalhando, quer dizer, me ajudando. Gostaram? Boa noite, fiquem bem. E vamos sonhar, e vamos planejar para que o nosso sonho se realize. Não vamos ficar só na imaginação, vamos colocar as coisas em prática. Certo? Obrigada. Até amanhã de manhã às 8h30 tem live. Surpresa do tema que eu não sei ainda, vou agora de noite resolver. Então amanhã às 8h30 estarei aqui. Sempre a aula da manhã um pouco mais técnica. Assim, é alguma coisa bem específica. E daí eu mostro bem passo a passo. Então, se vocês quiserem me acompanhar, estarei aqui amanhã às 8h30. Beijo, meninas. Até a próxima. Obrigada.